Waktu itu aku nggak bisa bahasa Indonesia. Wow, ada faktor yang bikin kita betah di sana. Indonesia itu negara aman, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, hari ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakal video reaction guys ya, berkenaan tentang bule dari negara Brazil ya, mengatakan sesuatu hal tentang Indonesia. Pernah datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, dan sebelum ini guys ya, dan selepas tinggal di Indonesia, akhirnya beliau pulang ke negara asalnya, yaitu di negara Brazil, dan membuatkan perasaannya tuh rasa macam keadaan resah, gelisah, dan membuatkan rasa kangen tentang Indonesia, ya kan guys? Oke guys, dengan judulnya yaitu wawancara tentang Indonesia di Radio Brazil. Dan ini juga merupakan daripada channel, yaitu channel Philip Valdez. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ceritanya guys? Uncle sangat-sangat penasaran dan pengen untuk tahu apakah inti dan juga kandungan pada kali ini. Tanpa berbasa-basi, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Alguns anos atrás, quando eu Beberapa estava no tahun yang ensino lalu, médio, eu pas gostava aku muito masih de conhecer SMA, gente de lugares diferentes na aku internet. sudah Eu sempre kenal. tive essa vontade de ir para fora, de fazer um intercâmbio. E não sei por que a maioria dos meus amigos estrangeiros eram da Indonésia. E eu Kebanyakan temannya dari orang Indonesia. Aku jadi dekat sama orang Indonesia. com o pessoal de lá, eu fiquei curioso sobre a cultura e aí, desde então, decidi, eu quero conhecer a Indonésia, porque eu sempre tive curiosidade sobre países diferentes, exóticos, não aqueles países convencionais. E aí Wow. foi Indonésia. A história da ida dele para a Indonésia começou com um cover. Começou com um cover. Eu fiz um cover, acho que 2011, foi em 2011, kalau aku nggak salah, para uma amiga da Indonésia. untuk kirim ke temanku dari Eu queria Indonesia. mostrar que eu conseguia cantar na língua de lá, eu coloquei no Bisa YouTube. nyanyi dalam bahasa E o Indonesia. pessoal da Indonésia descobriu o vídeo. E aí começou Que engraçado, brasileiro cantando. Seorang asli, E eu, nossa, asli Brazil. era horrível, eu não sabia cantar direito. Waktu itu aku nggak bisa bahasa Indonesia. Wow. Não, com certeza. O pessoal às vezes muda de cidade, vai para a capital, aqui no próprio país já é um Pindah ke desafio. kampung, Imagina ke kota metropolitan. tá praticamente do outro lado do mundo. E eu comecei a aprender a língua aqui no Brasil. Mulai Antes de belajar chegar lá, bahasa não entendia Indonesia. Nada. Eu tive que começar do zero. Aí eu tive que me habituar à comida, ao Makanannya clima. beda, É cuacanya muito juga. úmido, é quente o ano inteiro. Di não sana tem lembab dan inverno, panas, não tem tidak ada estação. musim dingin. Mas tem fatores que fazem com que a gente se Ada sinta faktor muito yang bem bikin lá. kita Por exemplo, betah a di sana. segurança. É um país muito seguro. As Indonesia itu negara aman guys. pessoas são muito prestativas, são muito amigáveis e elas estão dispostas a ajudar e tal. Se o pessoal fosse um pessoal, sei lá, estranho, nervoso, acredito que eu não conseguiria ficar lá. Então esse é um fator, assim, é o principal. É claro que tem vários, mas esse é o principal, as pessoas. São receptivos, você já tinha Mereka sangat ramah ya. A gente Betul. costuma pensar, né, o brasileiro é o povo mais receptivo do mundo, mais... Kita pikir orang Brazil itu lebih eu ramah. tinha essa ideia até conhecer o pessoal da Indonésia. Qual que é o esporte Wah. mais popular lá na Indonésia? Eles têm um Olahraga esporte paling popular. que se chama badminton. Namanya No badminton. Brasil Wow. também é badminton. Não, badminton a gente pronuncia badminton, não é popular aqui, mas Não eu, é. eu conheço badminton. E eles acham super estranho. Você não conhece badminton? É um esporte tão popular. É como se fosse uma peteca e joga com a raquete. Harus pakai raket. É esporte olímpico, se eu não me engano. Eu não tinha ouvido falar antes de ir para Aku nggak tahu badminton sebelum aku ke Indonesia. É o esporte principal e depois o Iya, futebol. betul. Futebol eles gostam muito. Lá tem bastante jogador brasileiro. Eles vão, eles chegam, eles fazem muito sucesso. Então, a Indonésia é um país para quem gosta de comida picante, pimenta. Cabe. Tudo apimentado. Suka makanan pedas. Pimenta, a comida é mais voltada pro doce, comida doce. Então é frango doce, carne doce. Eles comem Ayam muito manis, arroz. daging manis. Ayam manis. Sim, tudo doce. Wow. No início é um E o pouco café da difícil. manhã é o quê?
Eles não Kalau têm café sarapan da gimana? manhã como a gente, é pão, não. É comida. E eles comem muito miojo também. Miojo Orang Indonesia doyan parece mie que juga. É o patrimônio, assim, da Mie itu Indonésia. kayak Miojo, warisan miojo. O que eles Indonesia. vão almoçar hoje? Miojo. A janta é miojo. Makan malam pun mie. Marca Tem sim, mas eles têm as marcas próprias. próprias E da Indonésia. eles sentem um orgulho, assim, da marca. Mereka porque de vez em bangga quando mempunyai merek mie sendiri. Os arroz com manesim também? Sim, os comerciais são caríssimos. Eles Iklan mie di é uma Indonesia mega mahal. produção. De miojo? Já. Olha só. Oh, wow. Wah, when I era, why me duck with the sit there? Oh, pernah masuk iklan. Gosto. Só que lá eles têm um costume maior de Uau. beber café gelado. E eu tô sentindo falta. Café Minum gelado. kopi. Põe na geladeira, joga pedra de gelo, vai ficando tipo. As mulheres usam burca, alguma coisa assim. Perempuan di sana Algumas sim, pakai hijab. Algumas não. Iya, iya, É iya. uma escolha pessoal. Mas Karena a gente itu vê pilihan muito sendiri. burca, todo lugar. Olha só. Uma Muda a língua. entonação quando ele Entonação. fala indonésio, né? Aí fica parecendo. É né? mesmo. Fica. Fica. Serius. Eu não sei, Suara eu não dia noto. berubah bila ngomong bahasa Indonesia. Como é que era a sua saudação mesmo? Hai semua, apa kabar kamu? Aí fala, Hai Samua, Bakabanokamu. Você disse, o pessoal gosta lá da pegada do humor, não é? Do humor, é. A TV ela é mais voltada pro humor, pra música. É bem mais leve do que a TV no Lebih Brasil. santai dari TV Brazil. O Wow. custo de vida da Indonésia. Dependendo do resultado das eleições esse ano, Iyalah, betul juga. Eu tô Bener. achando tudo muito caro aqui. Muito Menurut caro aku mesmo. semua di Porque, Brasil ó, se agak você lebih quiser mahal. pra Indonésia, o que fica caro é só a passagem, porque lá tudo é Oh, mais barato. yang mahal cuman Transporte, comida, pesawat. aluguel, tudo mais barato. e ela falou que vive bem de miojo. Indonésia é o lugar perfeito, pode ir. Indonesia tempat yang pelo pas. Então, tem feijão, mas eles comem feijão doce. Ah, meu Deus. Tem sorvete de feijão, bolo de feijão. Ah, eles gostam muito Oh. de feijão. Lá é mão inglesa. Então inglesa. o volante fica no lado contrário. Aqui você tá sofrendo pra se adaptar. E lá, eu passei 6 anos lá e 6 até tahun hoje di eu não Indonesia. sei qual lado do carro eu tenho que entrar. Você demorou quanto tempo pra aprender? Berapa lama belajar bahasa Indonesia? Eu comecei a entender, assim, diálogos Setelah depois de um ano. setahun Eu di demorei Indonesia muito. aku mulai Pensa mengerti. em português, sempre. Olha, eu tenho esquecido algumas palavras em Kadang-kadang aku português, lupa e às kata-kata vezes, dalam assim, bahasa no automático, ao português. responder, eu tenho respondido na língua de lá. Esses dias Oh. eu comprei um sorvete, aí ela perguntou, você quer segunda via, né? E aí eu respondi em indonésio, engalçar. E eu comecei a rir na hora. Engraçado. Galçar. Galçar. Nggak usah, ya nggak payah. Pretende conhecer a Indonésia, tá preocupada, tem muitas curiosidades aqui. Dia penasaran juga. Dia pengen tahu tentang bencana alam. Oh, Então, acontece muito terremoto. Eu senti 2 vezes, apesar de ter ocorrido outras vezes. As outras vezes eu não senti. ya gempa E é bumi. engraçado que já se torna algo automático, assim, do nada eu começo a sentir tremendo e não tá dando terremoto, porque a gente já fica com aquilo na cabeça, e aí quando dá terremoto a gente sai correndo, não sabe o que Ketika ada fazer. gempa kita Mas é lari. algo comum, às vezes eu ficava sabendo que deu um terremoto na Indonésia por alguém aqui no Brasil. E aí, tá tudo bem? Deu terremoto aí? Como é que tá? Ah, deu terremoto aqui? Aman. Eu tô sabendo porque já é algo corriqueiro. Outra coisa interessante é que na Indonésia tem vulcões também. Hal yang menarik di Tem um Indonesia vulcão ada chamado gunung berapi. Krakatoa, que ele é bem... Ada yang namanya Mas Krakatau. não em atividade. Tudo- Então, tem vulcão em atividade. Ada Esse entrou- beberapa esse yang entrou em aktif. atividade um pouco antes da pandemia. E ele fica assim, 150 quilômetros de distância de onde eu estava, da capital. Ele fica no meio do oceano. E era tão forte que a gente ouvia o vulcão. Tapi di Jakarta explodindo, bisa dengar 150 Krakatau. quilômetros de distância. Eu dormia Bom, ouvindo oh. as explosões do vulcão. Bantu, Oh. Bantu, tolong. Será que tem alguém da Indonésia ouvindo? Bantu tolong. Wah, kok bisa? Então, tem uma comida que se chama nasi goreng, que é um arroz Nasi frito. goreng? Nasi goreng, a tradução é arroz frito. Aí ele tem um pouco dos Pakai temperos bumbu yang da ada di Indonesia. tem uma calda meio doce pra dar o toque de doce da comida de lá. Mas é boa. É uma das que eu mais gostava, porque é mais parecido com a comida nossa. A gente quer agradecer você por ter aceitado o convite. Wow, Terima kasih, selamat mantap. malam. Aê! Wih, mantap. Oke guys, sebentar tadi kita sudah lihat ya satu video ataupun konten dari channel Philip Valdez ya, boleh dari negara Brazil, berasal dari negara Brazil, di mana beliau telah diwawancara di radio DJ Brazil, di mana dia telah menceritakan, dia bersharing guys ya, bersharing mengenai tentang gimana kehidupannya saat bila tinggal di Indonesia. Banyak hal-hal perkara yang membuatkan Philip Valdez ini sangat-sangat betah apabila saatnya tinggal di Indonesia. Dan kayaknya rupa-rupanya ya guys, ternyata ya Philip Valdez nih dia pernah berada di dalam iklan mie di Indonesia.
Wow guys, memang sangat-sangat seru. Dan kayaknya juga dia pernah juga ya, sebelum dia pergi ke Indonesia, dia pernah cover sebuah lagu dari Indonesia, dan itu yang membuatkan orang Indonesia suka kepada Phillip Valdez. Dan saatnya yang saya dengar dia pernah tinggal di Indonesia, dia betah tinggal di Indonesia selama lebih kurang 6 tahun guys. Ya, setahun sahaja dia sudah bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Jadi itu yang membuatkan dia rasa sangat-sangat pas apabila berada di Indonesia, dengan makanan-makanan, kuliner, gaya kehidupan, budaya, wisata alam yang pernah dia datang, pernah dia berkunjung di tempat-tempat yang sangat-sangat menarik, ya, yang sangat-sangat orang bilang satu perkara yang sangat-sangat seru. Membuatkan itulah kenapa beliau ya boleh dari negara Brazil ini betah tinggal di Indonesia. Dan kini yang saya dengar dia sudah berada di negara Brazil, dia balik ke kampung ialah sebab sudah 6 tahun guys ya tinggal di Indonesia, pastinya sangat kangen tentang keluarga yang berada di negara Brazil. Tapi pengalaman beliau apabila kembali ke negara asal banyak menceritakan tentang hal-hal yang sangat-sangat pas, yang sangat-sangat baik untuk dijadikan sebagai perkongsian ataupun sharing kepada mereka yang berada di negara Brazil, seperti makanan ya, seperti orang-orang yang berada di Indonesia, sikap toleransi orang Indonesia. Kayaknya dia begitu tadi, orang Brazil kayaknya dia sudah menganggap orang Brazil adalah orang yang paling ramah. Ternyata guys ya, orang Indonesia adalah orang yang paling ramah guys di dunia. Itu adalah menurut pengalaman apa yang diceritakan oleh Phillip Valdez dari negara Brazil. Jadi saya sangat-sangat ini membuatkan rasa inspirasi, terharu dan juga sangat kagum ya dengan Phillip Valdez, sebab dia sudah lama tinggal di Indonesia, dia menceritakan pengalaman dan sebagainya. Jadi itu membuatkan dia rasa sangat-sangat pas, dan insya Allah sekembali dia, bila dia tinggal sudah di negara Brazil, dia pasti akan pergi ke Indonesia semula. Jadi itulah pengalaman dia berkongsi cerita, dia men-sharingkan ya, berbagi cerita melalui dari yaitu radio, yaitu dia yang berada di negara Brazil. Wawancara tentang Indonesia di radio Brazil, sangat-sangat seru ya guys. Walaupun thumbnailnya tuh dia bagi tahu, dia bilang aku menyesal pindah ke Indonesia, tapi ada tanda persoalan. Oke guys, jadi apapun insyaallah kita jadikan sebagai satu manfaat kepada kita semua, karena orang sahaja dari luar negara sudah rasa orang bilang betah, rasa kagum, rasa orang bilang sangat-sangat suka kepada Indonesia, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Dan uncle sendiri pun menganggapi bahwa Indonesia ini adalah salah satu tempat bagi saya yang saya selalu dengar syurga kepada mana-mana pun, dari segi wisata alamnya, dari segi makanan, orang-orangnya, dan apalagi tempat-tempat yang bagi saya sangat-sangat seru untuk kita keliling ya, untuk kita sama-sama tinggal di Indonesia. Oke guys, jadi insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Lebih dan kurang uncle mohon maaf guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.